A Confederação Brasileira de Voleibol anunciou que vai adotar as novas diretrizes do Comitê Olímpico Internacional para a elegibilidade de atletas na categoria feminina. A partir de agora, a participação nas competições nacionais ficará restrita a jogadoras do sexo biológico feminino. A verificação será feita por meio de testes genéticos para a triagem do gene SRY, responsável pelo desenvolvimento masculino. A medida entra em vigor na Superliga a partir da temporada 2026-2027, além da Supercopa, Copa do Brasil e do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Segundo a CBV, a mudança busca alinhar os torneios nacionais, as normas já aplicadas pela Confederação Internacional de Voleibol e pelo COI. A nova diretriz impacta diretamente a continuidade da ponteira Tiffany, primeira mulher trans a atuar na elite do vôlei nacional, que atualmente defende o Osasco. Torneios organizados por federações estaduais, como o Campeonato Paulista, não serão afetados de imediato, a menos que adotem a regra em seus próprios regulamentos. Tá aí, então, a matéria do Povo, né, e saiu em todos os sites, né, na TV, todo mundo falando sobre isso, repercutiu muito no final de semana. A atleta Tiffany, né, é a grande prejudicada, na verdade, que acho que é a única atleta trans de destaque, muito destaque, realmente conduziu os times pelos quais ela jogou a vários títulos, né, realmente grande atleta, né, e aí muita gente, né, de um lado ou de outro, claro, a gente sabe, é um país polarizado politicamente, né, conservadores comemorando essa decisão, principalmente Ana Paula Henkel, né, que é grande ativista, né, ex-jogadora de vôlei, conservadora, acho que ela até mora aqui nos Estados Unidos, né, comemorou muito essa decisão, e outras pessoas, Miri Lacombe fez um vídeo longo, né, falando que era um absurdo, que esse ataque não era um ataque às atletas trans, mas um ataque a todas as mulheres, né, fez uma defesa apaixonada, falou muito sobre cromossomos e tal, muita gente falando que não tragam artigos científicos aí que provem que mulheres trans têm algum tipo de vantagem nos esportes e tal, enfim, né, vamos começar pelo nosso convidado, grande Enio. O que o senhor achou dessa decisão, né, e da participação de atletas trans, mulheres trans, nos esportes femininos, cara? Então, eu achei que até mediante a polarização política que a gente vive no mundo hoje, demorou até o posicionamento dos esportes, né? O que eu vejo, assim, é que teve muita... Sempre se fala nisso, é o estudo científico, é o artigo, traz o artigo que comprova o melhor desempenho, traz o artigo que comprova que não tem desempenho, fica uma discussão entre ciência, entre opinião política, que não ajuda em nada, na verdade, né? Não ajuda em nada isso, acaba mais dividindo mesmo. Mas o órgão, ele tecnicamente, à luz do direito, ele tem que ser frio, né, na letra do que está decidindo. Se decidiu isso, é porque o órgão ele enxerga como biologia. O comitê que definiu isso, ele enxerga como biologia, masculino e feminino. Ele ignora completamente a questão de transição, se a pessoa era homem no caso e transicionou para a mulher trans, e ele está ignorando completamente isso, e o que me impressiona é que apenas a Tiffany, né, porque a gente não teve outros casos igual o dela. O que se imaginou na época, quando eu lembro muito bem quando a Tiffany lá, ela explode no Brasil e jogando e tudo mais, que a argumentação daquela época que ia surgir vários homens, iam transicionar, ia jogar vôlei, ia tomar a vaga das mulheres, e no final das contas ela sozinha, né? Não apareceu mais ninguém. Então fica o questionamento, será que realmente uma coisa foi uma retirada de direito dela? Estão tirando o direito dela jogar, da carreira dela. Ela já está adaptada no campeonato feminino. Eu também não vi o movimento das meninas, no geral, das jogadoras, de se negar a jogar contra ela. Ela ganhou e perdeu títulos. Não é como se ela fosse, sei lá, o Pelé jogando entre as mulheres, futebol feminino, o Messi jogando contra as mulheres, e lá ia fazer 10 gols. Não, ela é uma jogadora competitiva, forte, tem a força física e tudo mais, mas não tão forte. Tem jogadores que são tão fortes quanto ela no jogo, mulheres.
não mulheres trans, no caso. Então, assim, eu acho que a decisão foi tardia, teria que ter sido resolvido isso no início, e depois, como é que você adquire o direito e depois você vai retirar o direito? É uma coisa que pega muito mal, porque à luz até da nossa Constituição não retrocede direitos. Então, se você tem seus direitos garantidos pela lei, ou uma permissão de, se você usufrui, goza desses benefícios, você depois de anos retirar isso, pega muito mal na minha visão. Pega muito mal. Acima da questão biológica, de que ela pode ou não pode, mas ao mesmo tempo, a gente parte de um ponto que agora pelo menos normalizou, no sentido de que agora temos uma regra definitiva. E aí vamos seguir nisso, né? Vamos seguir nisso. Então, quem for mulher trans, ela vai jogar no time dos homens, e pela a luz do comitê é isso. Deu tarde demais, na minha opinião. Muito tarde, demorou demais, e agora uma jogadora não vai beneficiar ninguém, não muda nada, na verdade, vai só prejudicar uma jogadora apenas. Eu acho que até, não sei se no mundo todo, onde tem vôlei competitivo profissional, os casos, né? Eu não fiz essa pesquisa de verificar se tem outros jogadores que estão nessa situação. A Tiffany, ela foi muito marcante, mas ela foi uma guerreira de uma pessoa só. Não veio depois mulheres trans jogar, não apareceu mais ninguém. Se apareceu também, não fez o mesmo impacto que ela fez. E aí agora ela perde os direitos dela de jogar. Não sei como é que vai ser, vai demorar um tempo para adaptar, mas é isso, veio muito tarde essa decisão. Devia ter sido decidido na época logo, o pior que fosse, mas aí não queriam se queimar, não queriam se sujar. E agora, quando ninguém está debatendo mais isso, debate-se em outras esferas, né? Mas como agora mesmo que está definido isso, né? Só a situação para colocar, que aqui teve uma situação aqui na cidade, que a prefeitura daqui, de Teresina, no caso, eu moro em Teresina, Piauí, que ela definiu que os banheiros das academias, dos locais de treino, é uma lei municipal, né? Só pode ser usado por pessoas de sexo biológico. Então, o banheiro feminino só pode ser usado por mulheres do sexo feminino biologicamente, o banheiro masculino do sexo masculino biologicamente. É uma lei municipal. O que eles fizeram para não se tornar inconstitucional? Eles não obrigaram os estabelecimentos a fazer uso dessa lei. Mas, se quisesse, poderia, por critério do dono do estabelecimento. E aí deu um problema muito grande, porque uma das academias famosas daqui, né, dessas de rede, o dono, acho que são franquias dessas academias, né? Ele colocou lá a plaquinha lá, que era só permitido de sexo feminino biológico, de acordo com a lei tal, tal, tal. E aí deu maior problema aqui na cidade, porque ficou aquela famosa discussão esquerda versus direita, né? Discussão política, a gente não aborda, a gente fica na superfície, não aborda a profundidade das questões, que é você retirar o direito. E aí é aquela coisa, é como se você estivesse dizendo, uma lei como essa, ou que todas as pessoas trans são mal intencionadas, que as pessoas trans elas vão usar o banheiro para fazer algum crime, alguma coisa. Eu acho que falta um pouco de sensibilidade para as pessoas também, porque é só um banheiro, né? Partindo desse ponto. E eu acho que também o caso da Tiffany deveria pelo menos permitir que ela. A Tiffany ela vai permanecer jogando, não vamos afetar ela a partir de agora para frente. Não proibir a jogadora de jogar, ela já está adaptada, tem uma carreira, tem uma vida. Eu acho que falta muito disso, às vezes, de olhar o aspecto humano das pessoas. E quando você vê uma lei dessa, sempre. É uma lei que não é para beneficiar, é uma lei sempre para excluir, entendeu? Se a gente coloca outros tipos de pessoas numa lei desse tipo, de acesso ao banheiro, aí se você muda a minoria, dá uma confusão. Mas parece que a pauta trans sempre é o esculacho, né? Sempre a galera usa para soltar todos os seus preconceitos e ninguém pensa, às vezes, no ser humano e na carreira da Tiffany, que eu acho que vai ser uma pena se ela parar de jogar ou ter que se adaptar no masculino. É meio até humilhante para ela, como indivíduo, ter que voltar para o masculino para jogar, sendo que ela se considera uma mulher trans. E é isso que acontece quando você toma essas decisões sem olhar o aspecto humano e tardiamente. Depois que o debate ele já está ocorrendo, depois sem tomar uma decisão no início. Da época que ela entrou, que ela jogou, ela construiu uma carreira no feminino. Ela já está, na verdade, a Tiffany já está na sequência da carreira dela já para finalizar a carreira, tá nos últimos anos já de carreira dela. Então ela jogou toda a vida no feminino e foi isso, e agora vem essa decisão que foi muito tarde. Eu também acho que foi uma decisão acertada.
Acho que demorou muito também. Em relação à Tiffany, cara, ela jogava vôlei antes da transição, né? Era um jogador muito medíocre e ao fazer a transição e participar do vôlei feminino se tornou um atleta de elite, né? Isso tem que ser apontado. Mas é uma decisão correta, cara. Fica essa guerra entre conservadores e progressistas trazendo artigos científicos, tentando provar que é isso ou é aquilo. Não, baixar a testosterona já resolve o problema, já nivela, né, fisicamente a mulher trans com as outras mulheres, com as mulheres biológicas. E outras pessoas falam, não, mas o corpo já foi desenvolvido, ela tem uma estrutura óssea, muscular, ela é mais forte. E essa guerra é meio que quase um papo de louco, porque se você assiste aquela atleta jogando, é nítido que ela é mais forte, né? E não só, né, a gente vê atletas de natação, atletas na corrida, né, no atletismo, assim, é muita diferença. É muita diferença. Só que, pô, a população trans é uma população pequena comparada ao resto da população. Realmente é uma minoria, é minoria mesmo, né, cara? E aí, por isso que são poucas atletas, enfim, e eu acho que é um debate, e principalmente do ponto de vista progressista, se gasta muita energia com isso. É uma pauta, essas pautas normalmente elas são politicamente, né? Elas inviabilizam a eleição de candidatos. Isso é muito sério. Né? O Donald Trump não ganhou do jeito que ele ganhou em 2024 com os Estados Unidos, porque ele é incrível. Ele ganhou porque deram de bandeja para ele, com pautas desse tipo, né? Entre outras coisas. Mas, enfim, acho que foi uma decisão acertada. Acho que, para mim, eu não sou biólogo, eu não sou cientista, eu não sou nada, eu não sou especialista, eu sou um Zé Mané, um curioso. Quando eu as oportunidades que eu tive de ver atletas trans de elite disputando com mulheres biológicas assim, a diferença é brutal, não tem o menor cabimento. E a Tiffany, como eu falei, ela já está com 42 anos, né? Talvez se não fosse uma mulher trans, nem tivesse mais disputando no nível que ela está disputando, né? Com essa idade. Mas enfim, a carreira dela já está na reta final também. Não é que é um prejuízo absurdo, entendo, né? É a profissão dela, ela gosta, mas não tem o que fazer. O que é justo, na minha visão, na visão de muita gente. A justiça é essa decisão que foi tomada. Acho que é muito difícil, porque às vezes, para não descambar na transfobia e tal, mas a participação de pessoas trans, principalmente mulheres trans, né, homens biológicos que transicionam, na sociedade, ela vai ser limitada, não tem o que fazer. Né? Esse é um problema da ideia progressista, que é uma ideia feminina, né? É uma ideia de que dá para abraçar todo mundo, vamos incluir, né? Inclusão, vamos acomodar todo mundo aqui, e às vezes não dá, cara. A participação de mulheres trans na sociedade, você vê que sempre os problemas são mulheres trans, não homens trans, né? Mulheres trans, porque são homens, o homem é mais forte, o homem é mais agressivo, né? Quanto se fala de homem na mídia, né? O homem é isso, o homem é aquilo, o homem é perigoso, cuidado com os homens. A narrativa é sempre anti-homem hoje, né? E as mulheres trans são homens, é por isso que pais não querem mulheres trans nas escolas, ensinando os filhos, convivendo com crianças, né, no esporte, entre outras coisas, cara. Então não é que elas podem participar. Eu li agora há pouco que esse ano no Brasil vão bater o recorde de candidatos trans, né, nas eleições aí, deputado federal, deputado estadual. Então eles vão ganhando espaço, essas pessoas vão ganhando espaço na política, em outras áreas, e tudo bem, né? Isso aí realmente não prejudica as mulheres e tal, enfim. Mas no esporte, por exemplo, eu acho que toda vez que eu vejo alguém defender, tipo, a Millie Lacombe, é a galera desse naipe aí, cara, não tem jeito, meu. São os progressistas mais alucinados, não tem jeito. A Millie Lacombe falar que o ataque às mulheres trans no esporte é um ataque a todas as mulheres, puta, eu fiquei, juro por Deus, fiz um puta esforço para tentar entender essa lógica, mas não consegui. Talvez vocês entendam, não sei. O que você achou, Cadu? Bom, eu achei que foi né, na verdade, muito barulho, cara, muito pânico moral, né, chamando
atenção para um tema, né, de uma forma que os homens, né, você vê, os homens, parece talvez seja a única pauta que os homens, né, defendam os direitos das mulheres com tanto afinco, cara, porque é sensacional como brotam os homens para falar, não, as mulheres têm que ter o direito de ter a sua categoria, né, imaculada, não pode ter ninguém, tem que ser só mulher, não é mulher biológica, não sei o quê. E puta, cara, o COI flexibilizou a participação de mulheres trans em 2016. Tem 10 anos isso, né? E quantas atletas trans a gente vê chegando em níveis altíssimos de rendimento, né? E ganhando tudo. Na época era isso, né? Era, porra, não. Um monte de homem agora vai virar trans e vai começar a ganhar tudo nos esportes femininos, vai virar, né, um negócio sem controle. E o que a gente vê depois de 10 anos, né, dessa flexibilização é que não, cara, né? A Tiffany, mesmo ela, né, tendo um resultado melhor entre as atletas trans mundiais aí, ela precisou jogar 8 anos para ganhar uma Superliga de vôlei. 8 anos jogando no feminino. Não é que, porra, ganhou tudo. Depois que ela foi pro negócio, nossa, o Osasco virou o único time, sabe? Hegemonizou o campeonato. Não foi o que aconteceu, cara. Né? O Osasco já era vencedor, né, antes dela, muito mais vencedor até do que com ela jogando. Né? Então, não foi o que as pessoas imaginavam, né? Nem faz sentido, cara. São pouquíssimas atletas de alto rendimento, né? E de expressão que ganham títulos, ganham coisas, quase, né, acho que é só a Tiffany, cara. Talvez mais uma aí nos Estados Unidos, não sei. E nem em ligas profissionais, liga universitária. Então é um puta de um barulho, né? Como se fosse um negócio importantíssimo, né? Agora essa regra vai salvar as mulheres no esporte, né? E é um negócio que não tá acontecendo, sabe? É um puta espantalho, né? Claro que, porra, foi um tema que acho que foi introduzido, deram esse espaço para participação de uma forma meio precoce, assim, acho que faltou, né, ter um estudo bem embasado, falando, não, olha, a gente vai fazer os estudos, a gente vai acompanhar por não sei quantos anos, né, e ver o desempenho dessas atletas, comparar com mulheres biológicas e tal, e ver se realmente tem condições ou não de participar. Talvez em esportes coletivos não faça tanta diferença, cara, né? Mas em esportes individuais talvez faça mais, não sei. Então, acho que faltou isso, faltou ter esse acompanhamento, faltou ter um pouco mais de critério antes de liberarem. Depois que flexibilizaram, agora voltar atrás, né, e falar, não, agora você não pode mais participar, né? É isso, cara. Não vai afetar tanta gente assim, porque ao contrário do que os homens, né, pensam, não tem milhões de pessoas querendo se tornar trans e jogarem, né, em esportes de alto rendimento, mas é uma forma de prejudicar a participação dessas pessoas que talvez não tenham um sonho, cara, né? Porque as pessoas trans existem, os homens aí podem negar, podem querer que, sabe, eliminar essas pessoas da sociedade, mas elas vão continuar existindo e talvez elas tenham um sonho de participar um dia de um esporte de elite, de ser um atleta profissional, e isso vai ficando, né, cada vez mais difícil. Essa regra é um retrocesso, cara, né? Infelizmente, é um retrocesso. Você está limando aí pessoas que poderiam chegar, porque nas categorias mais, né, básica, intermediária, universitária, tem mais atletas e também não tem rendimento especial, também não são, não dominam, sabe, o esporte. São pessoas disputando ali, né, da mesma forma e, porra, você está tirando a participação de muita gente, né? Se existe um critério, se vai ser adotado um critério, acho que ele tem que ser muito bem explicado, né? Simplesmente falar, não, tem que ser mulher biológica, ou tem, sabe, esse é o único critério, deixar o esporte, né, certo purismo, né, do sexo, né, eu acho bem ruim, né, esse critério, eu acho bem sem sentido, assim, depois de tudo que a gente já avançou. Mas se é a forma como os comitês de esportes, Comitê Olímpico enxerga essa realidade, eu acho que eles teriam que explicar melhor, cara. Ficou mal explicado isso daí. Tá muito mais para barulho político de, né, de transfobia mesmo, né, de
levantar um movimento conservador, talvez, mas né, não me pareceu ser algo relacionado ao esporte, muito menos defesa das mulheres que não estavam sendo prejudicadas até então, né, depois de 10 anos em que atletas trans poderiam participar. Né. E o senhor, professor Rogério Melo Franco, como é que o senhor vê toda essa situação? Eu tô aqui, né, para fazer a mediação de vocês inferiores, né, que estão debatendo aí, e eu vou apenas corrigir vocês. Primeira correção: o Cadu apresentou uma inconsistência na fala dele, porque ele falou, primeiro ele começou dizendo assim: veja bem, é muito barulho por pouca coisa, praticamente nem tem atleta trans, é só a Tiffany, estão fazendo esse barulho todo. E ele concluiu falando, desse jeito vocês estão limando a possibilidade de muita gente cumprir o seu sonho. Ou é muita gente ou é só a Tiffany, né? Tem essa situação. Posso fazer um contraponto só para não perder o fio aí? Não, é porque no esporte de elite, de alto rendimento, são poucos atletas trans, né? Mas nas bases, nos níveis mais intermediários ali, você tem mais, são mais numerosos, mas também não é algo absurdo, né? Não é por isso que o debate é tão quente aqui nos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos sabe que o esporte universitário ele oferece bolsas de estudo, né? O ensino superior aqui nos Estados Unidos é muito caro, então muita gente entra pela via do esporte, né, professor? Então é por isso que tem essas questões e alguns casos emblemáticos, né? Aquela nadadora, uma outra mulher trans que corria, né, os 100 metros no atletismo, pô, deixava as mulheres comendo poeira, assim, alguns casos assim que são muito chocantes, aquela boxeadora, né, nas Olimpíadas, que arrebentou a italiana, ela quebrou ela toda, então é um pouco chocante, assim, mas segue, mestre. Eu que não sou muito de acompanhar, eu só sabia dessa boxers aí, que você falou que realmente ela, né, foi muito comentado durante os Jogos Olímpicos, mas tem a Tiffany porque é brasileira, mas eu realmente não acompanho muito e não sabia dessas outras. Mas eu queria também observar o que o Diego falou sobre uma suposta feminilidade do progressismo, no sentido, né, dessas tolerâncias em grupos e tal. Eu acho que, assim, biologicamente falando, Diego, o progressismo não é feminino. Por quê? Não, ele é narigudo, né, cara? Mas deixa eu explicar o porquê biologicamente. Na nossa história, os homens tendiam, né, até hoje em sociedades tradicionais, tendem a serem os caçadores da coletividade, né? E a caça, Diego, é uma atividade que precisa de gente, precisa de muita gente. Não é algo que você pode fazer sozinho, como criar uma criança, por exemplo. A mãe pode criar uma criança sozinha, dentro, por exemplo, de uma aldeia. Mas a gente precisa de várias pessoas para poder caçar, vamos supor, né, sei lá, uma onça, né? E aí o que acontece? Historicamente, tradicionalmente, biologicamente, a gente tem uma tolerância maior para conseguir algumas coletividades, alguns objetivos coletivos, Diego. Você pode ver isso quando você analisa a tolerância das mulheres, por exemplo, a discursos com os quais elas não concordam. Elas são completamente, assim, implacáveis em obstruir a discussão. Se você falar, vai chegar um cara aqui, né, nesse campus e vai falar sobre, vai ter uma perspectiva de que você não gosta, a chance da mulher dizer não, ele tem que ser proibido é muito mais alta do que um homem. Aí você desvirtuou um pouco o que eu falei. Eu falo no sentido de minorias, pessoas fragilizadas, elas vão tentar abraçar essas pessoas. E a gente, vocês, todo mundo aqui fez, né, educação física na escola. A gente tendia a poder jogar com o cara que era ruim, né, o cara que era estranho. O cara que era estranho, beleza, fora dessa atividade, você podia até não ser amigo dele. Mas para jogar os jogos você incluía. As meninas nunca fazem isso. Não faziam e não fazem.
né? Porque elas têm, se ela não gosta da amiga dela, da colega dela, ela não vai querer brincar, né, nunca com essa mina, né? Então eu acho que tem uns poréns aí. Eu mas acho aí que antes da doutrinação, cara. Depois esquece, cara. isso Até a hora que chega na porta da balada. Aí se tiver aquela amiga gorda, elas mandam embora de Uber, né, cara? Aí elas entram. Mas até ali, elas incluem. Aliança, né? As duas ganham de certa forma. Mas eu acho, né? Falando especificamente agora, né? Dessas jogadoras trans, eu concordo que elas têm uma vantagem, aparentemente. Isso aí precisa continuar sendo investigado, porque não é porque a gente tem essa impressão de que a gente pode parar de estudar isso, né? Eu acho que precisa ter, né, muito mais corpos para conseguir, né, afirmar com excelência, por exemplo, quais esportes seriam mais afetados, né? E outra coisa que eu acho é que, cara, essa lentidão e esses tropeços da lei são razoáveis, são compreensíveis, porque a sociedade brasileira elege os seus políticos e eles são muito atrasados. A gente sabe que a nossa classe política é muito pouco informada, né, e muito pouco formada também, né? A gente tem aí o Renan Santos, por exemplo, não tem uma graduação, não tem um diploma, né? Eu acho que assim, isso é bastante comum, se a gente for ver. E aí, os caras aparecem com uma pauta dessa, ou eles tomam uma decisão, né, muito apressada e depois precisam rever, ou a coisa fica nesse limbo, né? E então eu entendo que demoraram para tomar uma decisão, mas eu espero que agora essa seja a decisão final, porque como o Cadu e o Enio falaram, para a carreira de algumas pessoas, isso é um caos, né? Você precisa de previsibilidade, você precisa saber se você vai poder jogar pelo grupo A ou grupo B. Com relação a fazer, né, possibilitar só que essas mulheres trans participem dos torneios masculinos, aí eu acho que assim, como o Enio falou, para essas pessoas é humilhante, né? Mas a gente também não tem exemplos concretos. Eu nunca vi alguém trans, uma mulher trans, por exemplo, que quisesse jogar no masculino. Nunca vi, né? Então tem essa questão também, que o doping não pode, certo? Mas testosterona poderia, né? A gente precisa discutir, né? Progesterona tem algum impacto, né? Tudo isso, na minha opinião, precisa ter os laudos de pesquisa, precisa ter, né, peer-reviewed articles para, tipo, conseguir, de fato, né, formar uma força de opinião, né, mais informada, senão vai ficar realmente, né, eu não vou dizer politizando, porque política é isso também, né, mas vai ficar partidarizando a discussão. Aí eu acho que é um problema. Eu acho que é um debate, opiniões, opinião é uma coisa fascinante, assim, porque é um debate, para mim é tão evidente, mas é a minha opinião, é a minha visão, é tão evidente, assim, que eu acho incrível que exista esse debate. Eu escuto uma opinião igual a sua, igual a do Cadu, assim, como, cara? Tipo, é tão claro, e você falou, precisamos de mais corpos, mais pessoas. Talvez se tivesse mais mulheres trans no esporte feminino, um monte assim, várias mesmo, muitas, aí o esporte feminino se tornasse atraente também, porque não dá nem para assistir, né? Futebol, a maioria dos esportes femininos são... o vôlei é legal, eu prefiro assistir vôlei feminino, viu, Diego? Vôlei masculino você não vê nem a bola, se assiste vôlei, já tem um problema aí, já tem um probleminha. Não, mas é a Olimpíada, cara, que é isso? Não, já assistiu vôlei, já meu ponto, viu, é que eu acho que dessa questão é que quando autoriza a Tiffany em 2016, eu acho, baseado em artigos científicos, em estudos, eu acho que foi muito rápido, não ponderou isso. Baseado e agora, 10 anos depois... Baseado em vibe. Então, meu ponto é esse, entendeu? Você vai pegar os artigos... É o geneticista, não, é o psicólogo, é um psiquiatra que fez um estudo, aí pegou alguns dados genéticos, aí alguns dados
metabolismo, jogou lá no artigo, se aprofunda mais nisso, você vê nos estudos lá que não é aquela coisa, aquela certeza científica, entendeu? E aí depois, se você, beleza, baseado na vibe, baseado no quebrando o tabu, né? Tomaram essa decisão. Estudos narinos. Pega o sobrenome que a gente descobre, rastreia onde é que vai parar isso aí. E aí, 10 anos depois, a gente ainda, eu acho que ainda carece de mais estudos para ter esse martelo batido de que não tem rendimento maior ou não. E assim, gente, uma pessoa que tem, sei lá, vida no esporte profissional, 10% que seja a mais do que o normal, a condição normal do atleta daquela categoria, 5%, 10% faz muita diferença. E essa incerteza que prejudica. Mesmo que seja hoje, a gente só tem a Tiffany como representante, e deve ter outros jogadores na base, né, como o Cadu falou. Mas mesmo que esteja uma pequena vantagem, já vai ser uma diferença muito grande que não pode ter incerteza nisso. Essa é a questão principal. Eu não estou nem ponderando questão política, de sim ou de não. Eu acho que os estudos que deveriam balizar isso era para dar uma garantia de certeza, não 100%, mas 99% de chance que não, ela não tem grande rendimento fazendo a transição. Se algum cientista, algum grupo de pesquisadores conseguir comprovar isso cientificamente, que realmente tais atletas com essas condições tais e tais não conseguem, beleza. Eu não vi esse estudo, eu vi apenas um movimento progressista na época, 2016, 2015, estava muito forte no mundo todo, e hoje eu vejo um movimento conservador que voltou também por causa dessa reação desse progressismo. Então, é uma coisa meio cíclica de que vai acontecendo. Pêndulo. É um pêndulo, que só favorece alguns, né? Não vou falar mais nada. Não, alguns só alguns vencem. A gente teve uma janela de observação aí de 10 anos, cara. Né? Se fosse algo que, porra, é uma puta diferença, né? A gente ia ver muito atleta trans chegando na elite. Ia ver muitas chegando e, porra, dominando esportes, né? Sendo campeões de tudo, todo ano. Mas Cadu, sabe o que eu acho, Cadu? É porque a porcentagem de pessoas trans é muito pequena. É 0,00001%. Mesmo assim, Enio, se fosse a diferença desse nível, né? Porque para jogar no esporte feminino, ela tem que fazer a supressão de testosterona. Ela tem que ter a transição feita, tem que ser uma pessoa trans, né? Não pode ser uma pessoa cis. Então, se a diferença, mesmo assim, fosse tão evidente, tão brutal, a gente veria muito mais pessoas ali, muito mais casos, e mesmo que fossem poucas, todas praticamente chegariam na elite do esporte porque teriam muita vantagem. Né? E não é o que aconteceu. Em 10 anos, mas eu não concordo que tem muita vantagem. Eu acho que tem uma vantagem. Até não é questão de testosterona, é estrutura óssea. Estrutura óssea, Cadu. Mesmo assim, é uma estrutura óssea que não é compatível. Na natação masculina, você tem o Michael Phelps. O cara é um monstro, cara. Ele tem uma envergadura absurda, uns braços gigantes, um tornozelo mole, não produz ácido lático, o cara praticamente zero ácido lático, o cara consegue nadar sem parar, não sei quanto tempo, cara. Então, ele tem uma puta vantagem genética e tá entre os homens ali. Né? Mas aí esse argumento é o mais furado. É igual, pô, o Embanyama tem 3 metros de altura, vamos tirar ele da NBA. Mas porra, cara, tem a vantagem. Isso parece assim. Se o Pelé jogasse hoje, ele não fazia gol, né? Se o Pelé jogasse hoje, que tem preparação física e tem... O argumento é para falar que não existe equidade no esporte. Eu quero colocar o Cadu de novo na saia justa. Ele falou assim, tem que ser mulher trans de verdade, ou seja, fazer tratamento hormonal. Você acha que as mulheres que não fazem tratamento hormonal não são mulheres? Não, são. Nenhuma dessas são mulheres, pô. Vamos falar sério, pô. Mas eu quero saber se o Cadu considera que essas mulheres trans que não fazem tratamento hormonal são mulheres trans. Quem tem que considerar não sou eu. Quem se considera uma mulher trans é a própria pessoa, né? Mas aí, cara, ela pode ser socialmente, psicologicamente, se considerar mulher, mas esportivamente, para a prática do esporte, ela vai ser um homem. E aí acaba a discussão. O argumento do Cadu de não ter mais precisa da confirmação. É porque se não é trans o mesmo de para verdade, ser mulher... Fala, Messi, fala.
Se não é trans de verdade, é Bagunça. falsa mulher Tá quente. trans. Eu quero que Não, Cadu cara. defina o que é uma falsa mulher trans. Ah, vai tomar no seu cu, Rogério. Foi o que você A falou. quantidade, porque mesmo sendo mulher trans, ela ainda, a prática do esporte de alto rendimento ainda exige muita dedicação, muito foco, muito sacrifício, né? Quem tem contato com o esporte sabe disso. Então, não basta ser homem. Mas a partir do momento que um homem biológico, transicionado, decide que vai ser atleta e tem, como a Tiffany tem, dedicação, ela treina, ela se dedica, ela é uma atleta super séria, né? Super competente. Tem os fundamentos, né? Na categoria de homens, não conseguiu se destacar. Entre as mulheres se destacou. Por quê? Por que aconteceu isso? Para mim é muito claro. É muito óbvio. Está acontecendo agora aqui nos Estados Unidos uma super polêmica. Tem 2 ex-jogadores da NBA, né? Que ainda são novos, mas são aposentados. Então, e para sacanear, né? Mais ou menos, são conservadores, falaram: a gente vai voltar a treinar e a gente quer jogar, a gente se identifica como mulher agora e a gente vai caçar o que jogar na fazer WNBA. também, né? Porra. Na WNBA. Não, e aí o pessoal, os progressistas não estão sabendo como reagir assim. E agora? Ele falou que se identifica como mulher. Ele vai fazer a supressão hormonal? Se ele fizer, pode jogar. Pois é, entende? Mas as regras para a WNBA, eles não contemplam isso, entendeu? Essa é uma regra para o vôlei. É uma regra esse merda. papo da supressão hormonal do Cadu, eu tô achando absurdo o que ele tá falando, cara. É tipo bizarro, tipo, pra ser realmente... Cadu, ó, a transição de gênero não parte de tomar medicação. É para participar do esporte. É isso, cara. A supressão hormonal é para você poder participar esportivamente, não é para você se identificar com uma mulher. Mas você sabe. Mas não é apenas supressão. Não é apenas supressão. Vai garantir que você vai ficar com equidade em relação às jogadoras. Então, é isso que eu tô falando. É muito incerto. A exposição fetal à testosterona já muda o feto completamente. Né? Que não é um ser humano, como eu já discuti na live anterior, né? Mas é um amontoado de células que já é um proto-homem, né? Então, assim, não tem como fazer essa supressão, a supressão vai ser, sabe, superficial, porque a formação músculo-esquelética já está apropriada para um homem, um futuro homem. A gente que não dá, quando você vai por um... Vai, Cadu. A gente sabe disso, que tem a capacidade pulmonar, que tem a composição óssea, né? Que tem várias características do corpo do homem, né? Que para uma prática esportiva, para determinada atividade, tem mais vantagem, força muscular, tudo isso, né? Só que as regras do COI, elas só colocavam a questão da testosterona. Se você tinha lá o seu controle de testosterona, você poderia participar como uma mulher trans. Né? Então, para praticar esporte de alto rendimento, competir profissionalmente, essa era a regra. Né? E os caras que ficam falando, agora então a gente é trans, vamos lá competir com as mulheres. Não, cara, você não vai fazer essa supressão hormonal, você não vai se submeter a isso para participar. Tanto não vão fazer, como não fizeram, porque não surgiram milhares de atletas trans. Né? Não é fácil, cara, você passar por essa modificação toda, cara, no seu corpo, né? Os hormônios, mesmo que você faça uma supressão, você tem um corpo masculino, mas isso muda completamente, cara. Toda a sua parte biológica é afetada quando você muda a sua composição hormonal. Seu corpo vai estar lá, mas você tem várias outras características que são afetadas, até, né, psicologicamente, tudo isso, cara. Isso não aconteceu também por o que eu falei, cara, é muito a vibe do momento. Por um determinado período, foi muito interessante essa onda progressista, identitária, woke, para as empresas, para as marcas, para quem defendia publicamente. E agora o pêndulo foi para o outro lado e agora já não é tão interessante, entendeu? E a gente sabe disso. Com certeza, lógico. Né? E é isso que muda. O que muda é o capital, é o dinheiro, cara. Entendeu? Não é mais lucrativo. Eu concordo que a liberação para participação foi uma pressão de mercado também. E aproveitou uma onda que estava ali, né? E todas as empresas surfando, todo mundo, né, entrando na mesma onda. Lógico que não podia voltar atrás, né, nessa questão.
não voltar atrás, eles não podiam deixar de entrar, de incluir, né, essas pessoas, porque aquilo era uma demanda daquela época, né, e que vem regredindo. E você olhar para isso agora, né, e não achar que é uma regressão, né, é a mesma coisa, cara. É você viver a outra onda, do outro lado. Não né? acho, é igual você ter um comportamento ruim, é você fumar e parar de fumar, pô, parei de fumar. Pô, mas você fumou 20 anos, agora vai desistir, cara? Pô, desistir, não, nem toda mudança é um Mas regresso. é aquilo, Diego. Foi feito de forma meio sem critério, mas teve aí 10 anos de observação. Aconteceu o que estava sendo esperado? Né? Não, óbvio que não ia acontecer. Mas também porque os casos que a gente conhece, quais são os casos mais famosos aí? A nadadora, a Tiffany, sei lá, tem outros aí também, eu não sou especialista, mas não são muitos. Por quê? Porque são os casos que existem de atletas de elite aí, mesmo que de nível universitário, que tiveram destaque no esporte de alto rendimento, são casos de atletas homens que já eram atletas daquela modalidade e depois transicionaram, né? Então é um número, né, é uma amostra muito pequena de pessoas. Não é que é uma pessoa trans que dificilmente você vai ver uma mulher trans que transicionou quando era criança ou quando era pré-adolescente, que acontece muito aqui nos Estados Unidos. Dificilmente, né, com essa supressão hormonal, o tratamento todo que envolve essa transição, daria a chance dela se tornar uma atleta de elite, né? É muito complicado. Mas, nesse caso, pô, aquele nadador, aquela Lia Thomas, né, que foi muito destaque aqui nos Estados Unidos e tal, o cara era enorme, o cara é um monstro, um ombro, assim, absurdo, tá ligado? Ele era um nadador medíocre, mas assim que ele passa, e esse cara, porra, ele deixou o cabelo crescer e nadava de biquíni com as bolas do saco caindo, assim, foda-se, ele destruía todo mundo na universidade, ganhou bolsa, tudo. Então foi um problema, entendeu? A Tiffany também já era um homem, né? Ela já era um homem atleta de vôlei que depois transicionou. Por isso ela teve esse destaque. Então, eu acho que por isso que é um número tão pequeno de pessoas assim que realmente muito difícil. Ele nunca vai ter uma onda de pessoas trans e invadindo o esporte das mulheres. Porque nas categorias como essa universitária tem mais atletas trans. Mas aí você está vendo um fenômeno acontecer, né? Estão vendo uma coisa. Se é uma puta de disparidade sabe, de diferença, por que eles não chegam na elite com facilidade? Mas eu te falei, porque é uma condição muito específica. Não são tantos atletas, cara. Por isso, a causa trans, as pessoas trans que conseguem algum destaque público aí nas redes sociais, ou pessoas que estão, como a Erika Hilton na política, elas falam muito sobre isso, são muito barulhentas, né? Mas são poucas pessoas, assim. Então, minoria. É um número tão pequeno de pessoas que muitos conservadores questionam, pô, será que isso deveria realmente ser tratado como, pô, vamos incluir todo mundo? Daí vem o furry, vem gente que se identifica como bicho, tem de tudo. A gente vai incluindo todo mundo. Será que é o que os caras falam? Pô, maldita hora começaram a fechar todos os manicômios, né, cara? Porque às vezes tem comportamento que tem que ser visto de um outro jeito também. Aqui nos Estados Unidos é muito comum. Não adianta ficar indignado, é verdade. Aqui nos Estados Unidos, a criança fala para a mãe, vai no mercado e fala que quer comprar uma boneca, pronto, a avó já vai transicionar. Tem muito doido aqui, cara. Mas isso fala mais dos pais, isso fala mais dos pais do que da criança, viu? É verdade, óbvio. Fala mais óbvio. É América. A América é uma fábrica. Justamente. A América cara. Isso fala mais dos pais do que da criança em si. O progressismo poderia ser tão mais inteligente e voltado às causas brasileiras, mas eles seguem importando as causas dos malucos aqui nos Estados Unidos, cara. Mas foda, que tá, você pegar os exemplos dos malucos para colocar todo mundo na mesma sacola, cara, aí não dá, porque as pessoas trans existem, né? Elas têm lá o seu... E sofrem violência, e sofrem preconceito, e sofrem muita situação. Eu, por exemplo... partindo desse ponto da questão de banheiro, por exemplo, que também é uma parte debatida nesse aspecto de trans, de ter banheiro trans, ter banheiro feminino, proíbe ou não proíbe, essa coisa toda, eu muito me questiono, porque a minha cidade aqui, ela não tem transporte público de qualidade, é uma buraqueira que só aqui nas estradas, nas ruas, não tem porra nenhuma, posto de saúde, não tem nada,
E os vereadores e o prefeito estão ocupados a preocupação deles é com o banheiro. É sério que essa é a preocupação. E assim, engaja, né, cara? Engaja. Sabe, a quem interessa, eu acabei de falar para vocês, como o Donald Trump foi eleito de forma avassaladora em 2024. Como? Deram de bandeja para ele. Esse é um exemplo de pauta que alegra muito os conservadores. Eles ganham eleições, eles ganham espaço, porque os progressistas defendem com muito afinco. O Cadu falou, é um grande regresso tudo isso. É aí que você perde a eleição, cara. Não tem jeito. Não, e aí eu conversando com as pessoas do meu trabalho, viu, Cadu? As mulheres estavam defendendo que era para ser dividido mesmo, viu? Banheiro de mulher e de homem, eu digo, e o trans usa onde? Ah, não sei. Fica aí. Aí eu digo, cara, mas não é assim. É um banheiro, a pessoa vai lá para fazer uma necessidade fisiológica, não é? Quantas pessoas trans você conhece na sua vida que você já criou esse sentimento de... As pessoas nem conhecem, cara. Eu não conheço nenhuma pessoa trans, nem convivo com pessoas. Aparece um maluco que entrou no banheiro feminino e mostrou o peru, pronto, derruba a internet, velho. É foda, meu. Não tem jeito, cara. Mas é isso. São exemplos de extremos, né? É tipo o banheiro do conservador. Na cabeça do conservador, todo banheiro é todo mundo peladão, transando. Suruba. A pessoa não vai dar uma cagada no banheiro, a pessoa vai fazer uma suruba e de preferência, vai abusar de alguém que estiver lá, dando uma mijada, alguma coisa do tipo. Os caras têm a mente degenerada, podre, né? Que o cara pensa, não, vou lá fazer um banheirão, vou fazer um negócio lá dentro. Não, cara. O cara vai dar uma cagada e o cara tá lá preocupado. Não posso, vai botar pra fora. Isso é coisa de crente. O Enio tem um pouco de razão, porque as coisas que a Damares falava, putamente perversa, cara. Lembra que ela falava? Cara, coisa de degenerado, pô. Marajó, né? Tem umas crianças lá que... Ela denunciou o Epstein, cara. Tá louco. Bizarro, cara. Tem que desfazer uma fake news aqui também, porque a boxeadora Angelina lá não era trans, cara. Falaram na sim, época, cara. Claro que cara. Sim. É que o governo acobertou, cara. Não é. Fake news. Ela é transexualidade, transsex no caso, né? Não, intersexo, chama. A Miri Lacombe falou isso no depoimento dela. E aí, o que a gente faz com as hermafroditas? Pô. Eu não conheço nenhuma trans, o que dirá. Pô, tá difícil, viu? Caralho, é foda, cara. Não dá pra... também não dá pra ajudar todo mundo, cara. Porra, bora se incluir vai... gente, eu não vou falar nada, vou ficar calado, porque aí vai derrubar o canal. Mas assim, você pega as minorias que tem hoje aí e vai se encaixando, cara. Não precisa criar uma nova, nem nada disso. Tá cheio de minoria aí hoje, cara. Tem minoria da galera e você adentra daí, pô. Tem minoria social, minoria étnica. Então, abraça uma dessas aí e vai, cara. Porque tá difícil. Se a gente continuar nisso, aí enquanto isso aqui, a rua não tem ônibus na rua, tudo quebrado, o vereador tá lá preocupado com o banheiro. Não, o vereador, cara. O vereador daqui, cada Teresina é uma cidade quente, ninguém se preocupou com nada, tá ligado? O dia desse eu vi na rádio que tava faltando merenda aqui na escola municipal, e aí o vereador tá preocupado com o banheiro trans, velho. Eu acho que tem muita... Os políticos, por causa desse debate infinito, o cidadão, ele vai acompanhando essa leva, entendeu? E ele esquece os problemas reais. Esse é um problema, mas assim, tem problemas muito mais importantes. Se você me disser que a pauta trans é mais importante do que uma merenda escolar, eu vou dizer que, da minha visão de mundo, que uma merenda escolar, um posto de saúde funcionando, é mais importante do que qualquer coisa da pauta trans. Então, desculpa quem achar ruim isso aí. Porque vai atender todos. Cancelar. Pode. É isso, entendeu? É minha opinião. Tem coisas públicas... Não exclui, mas é prioridade, né? Um vereador que custa, né, cara? No debate, não dá, porra. 6 meses debatendo uma lei que é inconstitucional para fazer um bom movimento, depois 6 meses gastando dinheiro com muita coisa, em vez de estar preocupado com posto de saúde, com rua, com ônibus. Aí vai os caras não. Isso eu estou dizendo em escala do deputado estadual, pro deputado federal, aí vai lá, deputado federal que custa milhões pra gente, né? Aí o cara tá lá, passa 2 anos debate numa comissão de estudo, debatendo pauta trans, não faz nada para pegar as emendas dele, joga para... Eu já vi deputado da extrema-direita falando que recebe emenda e manda para clube de armamentista, cara. Isso aí tá tudo público, isso aí, cara. Vai mandar para clube de arma, manda para IPISO, manda para outras coisas.
mas não quer mandar para o que é importante porque vai ajudar a esquerda. Ah, não vou mandar para um projeto social que atende gente na rua porque é um projeto de uma pessoa de esquerda, eu não vou mandar. Isso tem deputada falando isso, só pesquisar. Só pesquisar. E aí é isso, então, a gente vai ficar debatendo toda a vida. Eu acho que é importante, mas, cara, tem muitas coisas mais importantes que vai atender muita gente, todo mundo. O trânsito também vai ser atendido se ele tiver um posto de saúde que funciona. Mas ninguém está debatendo isso. A gente está debatendo aqui uma questão que se gasta uma energia absurda, que, sinceramente, cara, deveria ter, sei lá, um dia que tiver 30 anos de estudo, genético, científico, metabolismo, fisiológico, dizendo, ó, faz esse caminho aqui, quem for trans a partir dos 18 anos, sou trans, mulher trans, perfeito. Você vai ter que fazer esse protocolo aqui científico, foi estudar 30 anos estudando para você se adaptar. Beleza. Aí a gente vai falar. Agora, assim, na emoção, porque tudo na emoção é complicado. Deixa eu ler uns comentários aqui. O Mozaniel falando, eu acho que deveria ter uma categoria para elas e eles. Já tentaram, né? Já tentaram fazer uma categoria aberta e não deu em nada, cara. Porque como vocês já falaram também, não tem tantos atletas assim. Já tentaram fazer essa Imagina a audiência, categoria, né? Puta, é difícil achar patrocinador, né, cara? Imagina só. O Botini aqui, muito boa noite, senhores. Ótima live. Boa, Botini, tamo junto. Grande Botini na América. O Moza falando que para ele é uma questão de biologia. Cadê? Para que todos possam exercer esporte. Ainda tem o fato menstruação. Mulher trans não tem esse fato. Não, mas agora tem, cara. Tem isso. Aqui nos Estados Unidos já tem um dispositivo aí para mulher trans menstruar. Não tô brincando, cara. Vou trazer para vocês a próxima live aí. América, pô, muito à frente, cara. Tá louco. Que mais? Vai soltando groselha, né, cara? Literalmente.